Diante dele até a tristeza salta de alegria. Quem nunca ouviu esse versículo, ou quem nunca ouviu essa passagem bíblica, quem nunca falou sobre isso, né? Muitas vezes ouvimos falar disso. O grande problema desse versículo, ou melhor dizendo, o versículo em si não é o problema. O grande problema das pessoas que usam esse versículo é atribuir o versículo a Deus, né? Por diversas vezes eu já vi pregadores falando, pessoas falando, diante de Deus até a tristeza, solta a alegria, então sai daquela alegria. Só que a grande verdade é que o texto em si, o versículo em si, não é atribuído a Deus. Se nós voltarmos aqui, a palavra de Deus está aqui. Se você é leitor da palavra de Deus, conhecedor da palavra de Deus, vir aqui em Jó, capítulo de número 41, você vai entender o que eu estou falando. Mais especificamente o versículo 22 vai falar desse tema. Diante dele até a tristeza salta de alegria. Mas dele quem? Nós não podemos esquecer desses fatos. A quem o versículo está falando? De quem a Bíblia está falando? Com quem ela está falando? Para quem ela está falando? Não podemos nos esquecer desses fatos ao ler a Bíblia Sagrada. E nesse texto, exatamente nesse texto, está acontecendo uma conversa entre Deus e Jó. Deus e Jó. Deus está falando para Jó após um questionamento de Jó, né? Jó, aquele personagem bíblico, assim, que perdeu tudo, perdeu seus filhos, sua fazenda, tal, estava lá na cinza com um caquinho de telha, né? Que no livro do próprio, no início do próprio livro dele, Deus dá testemunho dele e tal. E aí Satanás pede para cirandar contra a vida dele e Deus fala, vai lá, tira tudo dele, só não tira a sua vida. Então esse camarada, certo ponto da sua vida, venhamos e convenhamos também, o cara passou por poucas e boas, né? Só que ele começa a questionar Deus. Veja que ele não peca contra Deus, mas ele começa a fazer alguns questionamentos, se lamentando, é claro, por que daquela situação, os seus amigos, né, falou que ele estava em pecado e tudo mais. Então, após ele fazer os questionamentos a Deus, Deus chega no capítulo de número 38 do mesmo livro de Jó e começa a responder a Jó as suas perguntas. Jó, onde é que você estava quando eu firmei os céus, estiquei os firmamentos, os pilares da terra, tal, e começou a falar com Deus. E aí Deus, em sua conversa com Jó, começa a trazer alguns itens para essa conversa, ou seja, para ilustrar a Jó o que estava acontecendo. E Deus usa uma figura, hoje nós conhecemos como uma figura mística, né? A imagem de uma serpente marinha. Deus vai falar com Jó a respeito dessa serpente marinha no capítulo 41. E aí Deus vai falar sobre o poderio dele, sobre a sua força, né, sobre a sua, né, magnitude também. Só que essa serpente marinha nós conhecemos como Leviatã. Leviatã na Bíblia nada mais é do que Satanás. E aí Deus está falando de Jó sobre Satanás, usando uma figura para ilustrar Satanás. E aí Deus vai falar quão terrível ele era, quão temível ele era. Tal. E aí ele vai falar diante dele, até a tristeza, Jó, salta de alegria. Ou seja, as pessoas pegam um versículo que foi atribuído pelo próprio Deus a Satanás, e aí sem ter interpretação de texto, sem olhar para o contexto, sem trazer a ilustração, essas pessoas pegam esse versículo e dizem que foi diante de Deus que a tristeza saltou de alegria, quando na verdade não foi. Então, tenhamos cuidado quando nós formos ler a palavra de Deus, para não pegarmos textos isolados, como muitas pessoas fazem, né? Pega só aquele texto ali que lhe agrada, tipo, vamos ver o que Deus quer falar comigo, e vai lá e abre a Bíblia. Diante dele até a tristeza salta de alegria, vou ficar alegre, agora vai ser minha vitória e tal. Só que a Bíblia, o contexto em si está falando de Satanás. E nós pegamos aquilo e atribuímos para nossas vidas. Então tenhamos cuidado. Pega aí esse vídeo, envia para alguém que você já ouviu falar sobre esse texto, sobre esse contexto, né? Que diante de Deus a tristeza saltou de alegria, quando na verdade não foi diante de Deus. Ou seja, ali Deus estava dizendo que a tristeza venera ele, a tristeza dá a ele louvor, a tristeza se alegra pelo que ele faz, pela maldade que ele faz com as pessoas. Tá bom? Então essa é a ilustração, a interpretação desse texto. Tá bom, querido? Compartilhe esse vídeo se você gostou com seus amigos, deixa aí um joinha, curtindo, não custa nada, só vai nos ajudar a entender que você gostou do vídeo para a gente continuar fazendo mais vídeos semelhantes a esse. E também
o próprio YouTube, quando você curte um vídeo de alguém, ele entende que você gostou daquele assunto, que você gosta de vídeos relacionados a isso, e ele começa a te mostrar vídeos relacionados a isso. Então para você também é muito bom quando você curte o vídeo de alguém, quando você dá um joinha, compartilha, tá bom? Deixa aí um comentário. Você que já usou esse versículo, comenta aí. Eu já usei esse versículo para falar a respeito de Deus e não sabia disso, né? Hoje eu tô sabendo. Se foi útil para você, comenta aí, deixa um joinha, deixa um foguinho, alguma coisinha pra gente entender que foi bom, que foi útil, tá bom? Até o próximo vídeo, vai ser nosso canal Falando Biblicamente, e logo mais voltamos com mais vídeos relacionados à Palavra de Deus. Até mais!